Muito bem, nós vamos começar uma nova série de 12 capítulos, obviamente, como a gente tem sempre feito, de 5 minutos, para trazer cada vez mais claridade, entendimento sobre assuntos, que tem a ver com a nossa vida no dia a dia, mas bíblicos, a palavra de Deus mesmo, trazendo esperança, encorajamento, trazendo uma palavra também muitas vezes de correção, nos colocando no trilho, E eu quero falar um pouquinho, gente, sobre algo que Deus depositou no meu coração. Eu sei, nós estamos agora ainda no início praticamente do ano, Estamos aí no mês de março, mas eu quero te falar algo muito legal sobre uma palavra profética que Deus colocou no meu coração e eu venho compartilhando com a nossa igreja aqui, a Academia da Fé, sobre essa questão de nós navegarmos pela tempestade. É super interessante porque no mês de dezembro, buscando a Deus no meu coração, algo que eu precisava ter como baliza e falar para a igreja a respeito não só do ano, mas seguindo adiante com todo o conselho dele, para os outros anos que virão também, Deus colocou essa passagem no meu coração, aquela que nós encontramos lá em Marcos, capítulo 4, obviamente também está descrito lá em Lucas e Mateus, essa passagem, mas falando sobre Jesus e os discípulos no barco, navegando pela tempestade. E isso ficou no meu coração, eu comecei a ler essa passagem, gente, eu comecei a ver algumas coisas aqui bem interessantes, que é isso que nós vamos compartilhar ao longo dessa série de 12 capítulos, E eu quero te dizer que é uma mensagem profética para você também, porque Deus é um Deus que tem algo já preparado para mim e para você. Então veja, Marcos capítulo 4, nós sabemos lá no verso número 35, está escrito que já era tarde, e Jesus disse, olha, nós vamos passar para outra margem, guarde isso porque isso é importante. Ele declarou para os discípulos, entrando no barco, nós vamos para outra margem. E depois, no verso 36, despedindo as multidões, levaram, Jesus foi no barco e outros barcos também seguiram a Jesus. No verso 37, levantou-se grande temporal de vento, as ondas começaram a arremeter-se contra o barco e começaram também a encher o barco. Então veja, Jesus estava, esse é o próximo verso, no verso 38, Jesus estava, como diz a gente popularmente falando, na maior tranquilidade. Ele estava dormindo sobre o travesseiro. Então os discípulos despertaram Jesus e disseram, Senhor, você não se importa? Nós estamos aqui, o negócio está feia a coisa. E aí então no verso 39 ele despertando repreendeu o vento, disse para o mar para acalmar, ele usa a autoridade dele. E no verso 40 agora Jesus então passa para os discípulos isso, Ele faz essa pergunta e esse aqui é um ponto importante, porque ele pergunta, por que vocês são tão tímidos, medrosos? Cadê a fé de vocês? Ou cadê o posicionamento de vocês? O que Jesus estava buscando nos discípulos? Então nós vamos discorrer algumas coisas importantes sobre isso, gente, mas eu quero te falar que aqui tem 3 coisas legais nessa passagem que a gente pode identificar. A primeira delas é que Jesus ele vai de um ponto para o outro, ele então está com os discípulos no barco, dizendo, olha, nós vamos para outra margem. Isso prova de que há um propósito a ser cumprido na nossa vida. Eu comecei a meditar sobre isso me trouxe grande alegria ao coração de saber que eu não estou aqui do nada, você entende? Eu não estou passando os dias, eu não estou vivendo, trabalhando, indo para casa e um dia eu vou ficar velho, vou morrer e acabou. Não, há um propósito em viver, isso é legal demais, porque hoje as pessoas têm perdido a esperança em viver, elas não estão depositando mais esperança nenhuma por causa do mundo complicado que está. Eu quero te falar, há um propósito para você que está me ouvindo, você cumprir. Deus tem isso determinado. É muito legal, gente, que nada acontece sem propósito. Precisa ter um propósito, certo? Tudo que a gente vive nesse mundo e tem como atividade, como coisas, elas têm o seu propósito de existência. Certo? Você então tem um propósito, Deus tem um propósito para a tua vida. Uma outra coisa legal também é que no cumprimento desse propósito, nessa passagem mostra que se levanta uma oposição. A oposição de uma tempestade impedindo deles passarem para outra margem. Então a gente vai locando isso no nosso coração com as coisas que a gente vai vivendo, a gente entende que tem muitos obstáculos. Mas aí nós temos que entender o que Deus quer com a nossa vida. Para compreender que não será essa tempestade, o momento que você está passando de grande dificuldade, uma situação que você nunca passou, que vai impedir a tua vida de continuar, porque Deus vai cumprir o propósito.
Você acredita nisso? Eu acredito que ele vai cumprir o propósito sobre a minha vida, em termos da minha vida ministerial, como pessoa, um propósito que eu tenho com a minha família, meus amigos e todos que se envolvem com a minha vida. E por último, Jesus cobra, diante de tudo isso, um posicionamento de fé. É o que nós vemos lá. Um posicionamento de fé. Para nós podermos navegar por essa tempestade da vida, gente, e é isso que nós vamos colocar, e a gente vai continuar falando sobre isso, você precisa se posicionar. Posicionamentos fazem a diferença. Posicionamentos. Não é uma questão só de dizer, eu tenho fé, não é dizendo assim, eu sou da igreja. Não, isso nada diz em relação a cumprir um propósito. Então você sabe que toda vez que você tem um propósito, alguma coisa para ser feita, você tem que se posicionar para fazer valer, você tem que se posicionar de maneira própria para você chegar lá. Então, é isso que a gente vê nessa passagem e nós vamos discutir várias coisas que vai te abençoar bastante durante dessa série. Ok, gente? Dá uma curtida aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixa um comentário, porque isso é importante para todos nós. A gente se vê.